Quem plantou esta semente, pena que esse já morreu. Quem plantou esta semente, pena que esse já morreu. Conhecendo a história de Alto Alegre. Este pequeno livro foi escrito por Raimundo Batista Pessoa, contando o que viu, o que ouviu e o que presenciou desde 1944. E é com enorme prazer que eu, Essias Jansen, faço a leitura deste livro para você conhecer o início da história de Alto Alegre do Maranhão. Amiga, sei, é lindo o mar de rosa, como é linda a nossa terra. Terra, nossa terra amiga, terra, nossa terra amiga, terra, nossa terra amiga. Como o pequeno povoado Alto Alegre nasceu. Ele diz: não sei, não vi, sei que quando conheci, em 1944, o Alto Alegre já era um povoado com algumas ruas e algumas saídas, sendo elas Rua Grande, Rua do Setúbal, Rua das Pedrinhas e algumas saídas como a saída da Jerumenha, saída do Mucambo, saída que hoje é Rua Veneranda, e outras como a Rua do Comércio e a Rua de Cuveiga. As saídas eram caminho de roça. Por que ele fala isso? Porque o centro, o local de comércio do povoado, era onde atualmente é a antiga prefeitura, o Corredor da Folia, onde acontece o carnaval, ali próximo ao Colégio do Estado José Ribamar Marão. Ele ainda diz o seguinte, nessa primeira página: quando eu cheguei de vez aqui em 1945, nada tinha mudado. Eu cheguei em junho daquele ano, no mês da boiada, Bomba Boi, e me interti na minha vida de jovem de 19 anos. Eu trabalhava na estrada de rodagem São Luís a Teresina, o DER, Departamento de Estradas e Rodagem. E como eu havia votado pela primeira vez, que foi na oposição, em janeiro daquele ano, 1945, me botaram fora do trabalho e eu vim parar aqui em Alto Alegre. Chegando aqui, eu vim trabalhar no trecho Cachucha e Bacabal e me acostumei. E por falar nisso, ali depois da ponte havia uma pensão de uma senhora chamada Cachucha. Era o ponto de estacionamento dos carros que vinham de Bacabal, São Luís, Bacabal. E Alto Alegre, que aos poucos nasceu. Quem plantou esta semente, pena que esse já morreu. Seu Raimundo Batista redigiu também: quais as famílias que aqui encontrei? Eu conversando com o senhor Dico Pereira, ele me disse que o seu pai, José Pereira Pequeno e família, chegaram aqui em Alto Alegre em 1912. Chegaram também os Fiúzas. Mais tarde, em 1918, vieram duas famílias, o senhor Wadi Maia e o senhor José Maia, dois libaneses, suas esposas e filhos, que nós os chamávamos de carcamanos. Já o senhor Guilherme Jansen Pereira, vindo de Coroatá, chegou aqui em 1920. Outras famílias que não temos como relatar nada sobre sua chegada são os baianos, mandurebas, os vianas, os Macedo e os palhanos. Havia ainda as famílias dos Souza, dos Coutinho, as famílias do senhor Antônio Marcelino, do senhor Gabriel Tavares Costa e muitas outras famílias, como a família dos Lemos, e nessa família surgiu a professora Maria Natécia Barbosa, levando o nome de Lemos. Ela, Maria Natécia Barbosa Lemos, foi a primeira professora do município, recebendo seu pagamento por Bacabal. A professora é mãe educativa de muitos cidadãos autoalegrenses. Aos filhos da terra que me acolheu, terra amiga, nossa terra, teu sorriso junto ao meu, terra amiga, nossa terra. Teve também outras famílias, como a família Torres, os Pereiras, que se dividem em um belo número de descendentes, como os Faustinos e os Pereira Neto,
que ainda estão por Alto Alegre. As diversões em Alto Alegre naquela época. Além das rezas do mês de maio, havia os tambores de crioulas, os bumba meu boi, os cantores de viola, tinha também as dramatizações, comédias de palco, os blocos carnavalescos, os bailes dançantes e a Santa Missa que acontecia uma vez por ano. Seu Raimundo Batista fala também nesse pequeno livro sobre o futebol. Não havia jogos de futebol naquela época. Eu ainda trabalhava no trecho Cachucha e Bacabal, lá pelos anos de 1946. Um dia que o senhor Guilherme Jansen, que era o subempleiteiro do trecho, percorria os trabalhos, eu que já havia combinado com os companheiros, chamei o senhor Guilherme Jansen e lhe comuniquei que queríamos fundar um time de bola, um time de futebol. Além do time de bola, queríamos que ele nos desse um lugar para fazer um campo. E queríamos ainda que ele fosse ser o nosso presidente. Ele nos apoiou e assim fizemos. O time e o campo. Eu fiz uma lista de sócio, compramos uma bola, organizamos um time entre alguns jovens moradores do lugar e outros de Boas Lamas, da Altamira, da Aninga, do Urucuzal e da Matinha. E com esses formamos 2 times pesados. E sobre o campo de futebol, o campo era aqui neste largo, entre as ruas Dico Veiga e a Rua das Pedrinhas. Como foram as primeiras reuniões? Havia aqui um cobrador de impostos de Bacabal, chamado Antônio Ericeira, que tomou interesse pelo jogo e convocou os sócios, os jogadores e outras pessoas e organizamos uma sessão. Nesta sessão era para eleger a diretoria e como o convidado de honra não apareceu, foi escolhido como presidente o senhor Salomão José da Silva. Eu, Raimundo Batista, jovem na época, fiquei como árbitro do time. O senhor Francisco Pires Santana ficou como vice-presidente e como secretário o próprio Antônio Ericeira. E como eu já havia dito, eu pedi permissão para fazer um campo ao senhor Guilherme Jansen, que exigiu uma carta de pedido indicando o local do campo, assim como ele consentiu. Então, eu, Raimundo Batista, e o senhor Dico Pereira fomos até o local. Medimos o campo, metemos os variantes e com os demais jogadores brocamos e destocamos e está aí até hoje o campo de futebol do time, que se chamava Campo Crê em Deus. Título dado pelo senhor Adi Maia, um dos libaneses que eu já o mencionei no início. Quem era o presidente na época? O presidente na época era o senhor Francisco Pires Santana, pois o presidente eleito, o senhor Salomão José da Silva, já havia se mudado para Altamira, isso pelo ano de 1951. Terra, nossa terra amiga. A religião católica como estava na época. A religião sempre foi fraca, embora que a fé de alguns era mais viva. Eu conheci ali perto do canto de cá do cemitério uma capela do senhor Otton Jansen e de sua irmã, Dona Ilza Jansen, e o padre só vinha uma vez por ano em Alto Alegre. Isso nos anos de 47 e 48. Depois, lá pelos anos de 1949, os maias e o povo fizeram uma capela em frente ao atual prédio do Farol. A capela era exatamente onde tinha o prédio do Poupa Ganha, bem na esquina da Rua do Comércio com a travessa Dico Veiga. E deram o nome de Capela de São José, onde eu, Raimundo Batista, me casei no dia 24 de novembro de 1950. Tanto essa capela dos maias como a capela dos Jansen não tardou muito, elas caíram. Em 1964, aqui nas proximidades do primeiro campo de bola, o senhor José Ribamar Maia, que era sobrinho dos maias libaneses, construiu outra capela, onde alguns padres celebravam batizados e casavam as pessoas. Esta capela também ficou sem vir padres. Foi aí que eu comecei a convidar o padre Benedito Chaves Lima, isso lá pelos anos de 1966 e 1968.
Depois o padre Benedito me convidou para uma reunião em São Mateus. Nesse tempo, ele, padre Benedito, foi transferido para Itapecuru. E mais uma vez ficamos sem padre. Mas no dia 30/10/1970, chega na paróquia um padre francês, Alain Lerouer. E em sua primeira visita aqui em Alto Alegre, ele escolheu 5 pessoas para cuidar dos trabalhos da igreja, onde eu, Raimundo Batista, fui um dos escolhidos. E até meados de 2015, continuei com minha tarefa e dou graças a Deus por esta minha participação na igreja. Filhos da terra, que me acolheu. Como foi a política e quem foram os primeiros políticos? A política sempre foi envolvente e animada. Os políticos que conheci foram homens ilustres, não menosprezando os políticos de hoje. Eu conheci o senhor Quilom Lobo, o senhor João Rios, o senhor Luiz Pereira, o senhor Polari. Conheci Miguel Lamar e o senhor Alexandre Trovão. Depois vem os senhores Vitor Dias Trovão, José Lamar, Dr. João Mota de Queiroz, a Conceição do Mota, e mais o senhor João Bolinha, o senhor Maurício Jansen, o senhor Biné Jansen, Leda Jansen, o senhor Guilherme Jansen e o senhor Dr. Eurico Bartolomeu Ribeiro e ainda o senhor Semião Rios. Homens de palavras pesadas. Por aí andam alguém se dizendo que seu fulano foi fundador de Alto Alegre. Eu discordo, porque aí estão os homens que poderiam dizer que foram os fundadores, tanto na questão de povoado como na questão política. Esses aí sim podem dizer isso, mas alguns de hoje estão apenas se engrandecendo em cima dos trabalhos dos verdadeiros fundadores de nosso Alto Alegre, disse Raimundo Batista. Aos povos nasceu, quem plantou esta semente, pena que esse já morreu. Quem plantou esta semente, pena que esse já morreu. Resumindo a história de Alto Alegre, como foi o seu nascimento? Não sei, não vi, como já mencionei na primeira página desse relato. Mas vejam, se você entrar em nossa cidade, vindo da entrada para o centro, andando pela Rua do Comércio, ao longo da sua direita, tem um córrego que nós chamamos de Jerumenha, vindo da Altamira. E este circula uma boa parte da nossa cidade. E já à sua esquerda corre também outro riachinho. Esse também vem da Altamira e passa ao lado da Rua da Delegacia. Atravessa a Rua Grande e junta-se a Jerumenha, ali no Mocambo, e desemboca no Rio Tapuio. Este riachinho do qual eu vos falo, que passa da Rua da Delegacia, formava e ainda forma uma lagoa, que os antigos a chamavam de Lagoa dos Moreiras. Outros a chamavam de Lagoa da Bacabeira. Esta era coberta de buritizal. A Jerumenha, que corre à sua direita, era coberta de juçareiras, bacabeiras e grande quantidade de belas árvores, e ao longo de suas margens e nascentes eram cobertas de imensas florestas de bacurizeiros, que nos ofereciam farturas de bacuri, bacabas amarelas e roxas, além da fartura de juçaras. É amiga nossa terra, teu sorriso junto ao meu. Alto Alegre era de senhor de engenho, cujos senhores era a família Palhano, cujos senhores, segundo me contou um amigo meu, Antônio Viana. Depois que os escravos foram libertos, esta família foi embora para o Rio de Janeiro, deixando as terras para alguns dos que pertenciam à sua senzala, cujos encarregados eu os conheci: Dominga Palhano, Manuel Palhano, Luzia Palhano e Cecília Palhano, cujas terras de Alto Alegre, que hoje chamamos de Alto Alegre do Maranhão, passou para o senhor Guilherme Jansen Pereira, cujo nome está escrito no início deste relato, como um dos fundadores desta nossa cidade. E os limites desta terra, conforme me disseram, fica no Campo do Bom Tempo sul e outro limite no Campo do Murici ao norte,
Este era o limite do cumprimento. Quanto à largura, não sei. Findou o seu livro, senhor Raimundo Batista, com essas palavras narradas por mim, Cias Jansen. Nasceu, quem plantou esta semente, pena que esse já morreu. Quem plantou esta semente, pena que esse já morreu. Nossa próxima leitura é de um livro de Josafá Bonfim, com o título Sanzaga, onde neste livro ele fala do Alto Alegre do Natinho, homenageando o primeiro grande empresário que fez Alto Alegre ser conhecida como Alto Alegre do Natinho. Aí, Alto Alegre, crianças eu vi, no cantar de um passarinho, a canção que eu bem te quis. No cantar de um passarinho, a canção que eu bem te quis.